Um jogo que era para ser uma vitória protocolar contra um time sub-20, sub-17 do Aston Villa acabou trazendo para a gente novamente alguns pesadelos que temos passado com o Liverpool nas últimas rodadas. Vem comigo que agora a gente vai falar sobre Aston Villa 1, Liverpool 4. Fala, caminhantes, tudo bem com vocês? Aqui é o Nilo Santos, um prazer ter vocês mais uma vez aqui nesse vídeo. Nós estamos voltando com um vídeo para falar sobre o pós-jogo entre Liverpool e Aston Villa, válido pela FA Cup. O Liverpool passou de fase, ganhou do Aston Villa fora de casa. Nós meio que revivemos, né, aquele pesadelo que foi o 7-2 lá no Villa Park, só que dessa vez com uma vitória. Inclusive até o uniforme foi o mesmo, aquele uniforme preto todo com aqueles quadradinhos tipo da Croácia. Mas enfim, antes de mais nada eu quero agradecer vocês, que vocês conversaram muito, interagiram muito no último vídeo que a gente fez sobre a questão do Sérgio Ramos no livro, a possibilidade improvável. Demos a nossa opinião sobre se a gente quer que ele venha, se a gente quer que ele não venha, o que significa o Sérgio Ramos no livro. Vou deixar aqui nos cards um link pro vídeo, acompanha lá para você, e deixe seu comentário se você não viu ainda. Eu também quero pedir desde já, nesse vídeo, deixe seu like. Ajuda muito o canal tem crescido, tá muito bem o crescimento do canal. E por causa do seu like, por causa do seu compartilhamento, e você que tá aqui, que não é inscrito, dá uma olhada aqui embaixo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Beleza? Mas vamos lá, vamos falar sobre FA Cup. Um jogo que era muito... O primeiro, vamos colocar o cenário, né? O Villa apareceu com 14 casos de Covid, 14 casos de contaminação, dentre eles 10 jogadores do time principal e mais 4 da comissão técnica. Com isso, o centro de treinamento foi fechado, o Villa pediu para adiar o jogo, meio que ficou adiado. No meu aplicativo, inclusive, apareceu lá jogo adiado, depois voltou o jogo de novo. Tava uma loucura. O Klopp disse que ficou sabendo depois que já estava tudo pronto a estratégia para o jogo. E aí o Villa entrou com um misto de sub-20 com sub-17, eu acho, ou sub-23 com sub-20, alguma coisa assim. Fato é que o Villa estava com um time com jogadores até de 16 anos em campo, uma coisa assim absurda. Com isso posto, a gente imaginou, e isso já vinha sendo ventilado desde o início do dia, né? A gente imaginou, o Liverpool vai com time reserva, né? Vai com time totalmente, vai poupar todo mundo. O Liverpool vem de uma sequência muito grande de jogos, então vamos poupar todo mundo, quem tá sendo mais sacrificados e tal. E aí saiu a escalação e me foi uma surpresa muito grande quando eu vi que o Fabinho ia jogar na zaga normalmente. Ah, Nilo, a gente tá sem zagueiro. Cara, tá sem zagueiro, mas pra enfrentar o Villa... o time sub-20 do Villa, será que o Nat Phillips e o Rhys Williams não dariam conta? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Rhys Williams e o ataque sub-20 do Villa. Mas enfim, a gente entrou, tô olhando aqui a escalação, a gente entrou com o Kelleher no gol, a dupla Williams, né, o Neco Williams na direita, o Rhys Williams e o Fabinho na zaga, e o Milner na esquerda, porque o Tsimikas teve a mesma lesão do Jota, então ele tá fora também por um bom tempo aí. Aliás, ele nem estreou direito, né, o Tsimikas. No meio, um meio fortíssimo, inclusive, que foi o nosso meio titular em alguns jogos importantes nesse ano. Henderson, Wijnaldum e Jones. Um meio muito forte. E o nosso ataque, só o Firmino foi poupado. Mané, Minamino e Salah jogaram. Então eu estranhei, confesso que eu estranhei, principalmente o Fabinho. O ataque eu imagino que o Klopp já colocou pensando em resolver o jogo para depois tirá-los. Principalmente porque nós temos várias substituições, né, na FA Cup. E aí o que acontece? O Fabinho não tinha desculpa, Klopp. Podia ter colocado o Nat Phillips, que estava na reserva, inclusive. Não tinha motivo para colocar o Fabinho em jogo, não. Tem uma sequência muito grande. Acontece que o jogo foi mais do que a gente esperava em termos de dificuldade. Porque o Liverpool começou... No início, colocou logo 3, 4 minutos, fez um gol com o Mané. Um cruzamento lindo do Jones, que jogou demais. O Jones jogou muito bem. Um cruzamento do Jones, o Mané fez um gol de cabeça logo aos 4 minutos. E a gente pensou, não, beleza, vai ser protocolar, nós só vamos passar por cima. Cara, o Liverpool começou aquele toca-toca de novo dos jogos passados. O primeiro tempo foi bizarro, o Liverpool pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E algumas figuras nulas no time. O Minamino, meu Deus do céu, eu sou um cara que sempre apoiou o Minamino, queria chances pra ele, queria ele no time, tipo assim, com o time, tipo lá no 7-0 contra o Crystal Palace, eu queria o Minamino entrando num jogo daquele pra ele deslanchar e fazer também uns 2 gols ali na leva, sabe? Com o time funcionando. Mas o Minamino acaba ficando sem defesa, porque
ele cisca de um lado para o outro, não se movimenta bem, não conclui jogadas, atrasa jogadas, tá muito assim, ele ainda tá muito fora de sintonia e ainda também tem o pecado dele ser sempre colocado nesses times meio malucos. Apesar que esse time de hoje, de maluco, só tinha ele basicamente, e o Neco Williams na direita. Porque o Rhys Williams e o Fabinho vêm sendo zaga titular em alguns jogos. O Milner na esquerda já nos livrou do Alberto Moreno durante uma temporada inteira, vocês vão se lembrar. E o Keller jogou muito bem no gol quando teve que substituir o Adrian, substituiu o Alisson e, consequentemente, o Adrian, porque o Adrian perdeu espaço. Então, assim, só tinha o Minamino de estranho nesse time, se você for pensar. E o Neco Williams. Então, o Minamino não rendeu mesmo. E outro também que caiu muito de produção foi o Henderson. E o Henderson é um dos caras que mais simboliza uma coisa que eu tenho detestado nesse Liverpool. Muitos chuveirinhos na área a partir da intermediária. Chega ali na intermediária e joga um chuveirinho na área. A gente consagrou várias defesas desse jeito. A gente consagrou a defesa do West Bromwich. A gente consagrou a defesa do Newcastle. 3 zagueiros altíssimos, nós mandando, a gente mandando chuveirinho pra área o tempo todo. A gente consagrou a defesa do Southampton. Então, assim... E, mais uma vez, não chutando a gol. A gente não chutava a gol. A gente tava, de novo, um chute a gol, só que a diferença é que agora ele entrou. O primeiro chute do Mané, que foi uma cabeçada no caso, a primeira finalização a gol, foi gol. E aí depois aquele toca-toca de um lado pro outro, sem definição, sem alguém que desse um passo vertical, sem alguém que quisesse definir a partida. Então, assim, isso irritou demais no primeiro tempo e primeiro começou a dar sono. Porque o Villa parecia inofensivo. Então começou a dar sono. Aquele toca-toca, aquele Barcelona do Pep Guardiola infrutífero, vocês lembram daquele? É aquele cara. E toca-toca pra cá, toca-toca pra lá. Só que de repente aconteceu uma coisa ruim. O Villa, numa saída de bola que o Henderson perde a bola, depois o Minamino não marca ninguém, não chega, não marca mais duro, não pressiona o jogador do Villa. Lançamento para um atacante, um bebê catarrento do Villa, chegou lá e fez um gol, empatando o jogo no final do primeiro tempo. E aí, naquele momento, a casa caiu no Twitter, né? Vamos dizer assim, porque todo mundo começou a falar que era inadmissível aquilo acontecer. O Liverpool estava levando um gol do sub-20 do Villa, com o time praticamente titular. O Rhys Williams perdeu na corrida bizonhamente. A gente já sabe que ele é um cara lento, mas ele perdeu muito feio pro atacante. Eu esqueci agora o nome do atacante do Villa. Depois eu procuro aqui, eu não sei o nome dele. Mas enfim... O que acontece? O Villa perde o Villa faz esse gol, empata o jogo. E aí depois, no finalzinho do primeiro tempo, o Jones vai lá e finaliza uma bola. E é outra finalização que o Liverpool teve no jogo, no primeiro tempo. Então assim, o primeiro tempo foi muito... Esses são aqueles fantasmas que eu disse na abertura do vídeo, que a gente teve assim... Nesse primeiro tempo foi meio maluco. No segundo tempo, o que aconteceu? O Klopp, ele volta com o Thiago de cara. O Thiago Alcântara volta no lugar do Henderson. O Henderson sai no meio campo, o Henderson jogando muito mal, fora da posição. Eu quero reiterar aqui, porque o Henderson... A gente sempre viu o Henderson como um jogador... A gente não, né? As pessoas sempre viam o Henderson como um jogador mediano, porque desprezava a liderança que ele tem com o elenco, né? Aquela presença mesmo de líder, e só falava do futebol. E ele como cabeça de área, eu realmente não sei se ele se destaca tanto. Ele se destacou muito pela direita. Agudo, ele se destacou demais quando o Fabinho chegou para ser o cabeça de área. E aí, no que o Fabinho vai pra zaga e o Henderson volta a ser esse jogador, bem entre aspas aqui, tá? Normal. E aí jogou mal de novo esse jogo. Entra o Thiago no lugar dele e muda o jogo. Não vou falar que muda o jogo completamente, mas o Thiago é um jogador diferenciado. O Thiago é titular desse time. Não sei o que vai acontecer quando os zagueiros voltarem, mas o Thiago é titular nesse time, na cabeça de área. Porque ele começou a dar passes mais verticais, começou a abrir o meio de campo, começou a pressionar a saída de bola, porque é uma coisa que o Liverpool perde muito. A gente tá falando muito sobre isso, sobre o fato do nosso ataque tá ruim, do nosso ataque tá inoperante, etc e tal, mas uma das coisas que a gente mais perdeu foi a pressão na saída de bola. Quando a gente perde a bola, que é o chamado gegenpressing do Klopp, a gente perdeu muito isso por causa da saída do Fabinho no meio do campo. Nosso meio campo não morde mais tanto quanto mordia, e o Thiago faz isso de uma forma magistral. E foi isso que ele fez, começou a pressionar, começou a dar passos verticais. E aí, num celeuma lá da área, o Minamino escora uma bola pro Wijnaldum, que faz um gol e sai sem comemorar, mostrando bem ali a tensão que estava no time por aquele resultado que estava meio maluco. E aí, só que aí o que acontece? Isso foi aos 60 minutos de jogo. Aos 60 e alguma coisinha, entra o Bobby Firmino
E um outro personagem desse jogo, Xherdan Shaqiri. O que o Shaqiri jogou hoje também foi sensacional. Jogou demais, jogou demais. Pena que o Shaqiri machuca tanto, porque ele é um cara muito útil. Quem não vai se lembrar aí, dos 4-0 no Barcelona, ele foi peça fundamental naquele jogo, juntamente com o Ainaldo, com o Origi e etc. Todo o resto do time, principalmente Enfield pulsando, né? Mas o Shaqiri entra e o Shaqiri dá 2 assistências, assim, ó, duas assistências rapidão, e o Liverpool faz mais 2 gols, 4-1, e aí, aos 65 minutos de jogo, 5 minutos depois, acabou. O Liverpool já tinha finalizado, 4-1, e aí ficou aquele jogo burocrático de novo, só que E outra coisa, no quarto gol, vou falar aqui do quarto gol, o Thiago, ele dá um passe pro Shaqiri, que desmonta a defesa do Aston Villa. Desmonta completamente. Ele dá um passe olhando... Sabe o no-look do Firmino? Que ele olha pro lado assim e toca, chuta a bola pro gol, geralmente quando o gol tá vazio? O Thiago faz isso dando passe, cara. É igual o Ronaldinho Gaúcho fazia nos tempos áureos dele. Ele olha pro Neco Williams, que era jogada normal. Se fosse qualquer outro jogador... Eu vi um tweet assim lá no Twitter, eu vi, lógico. E... É verdade, qualquer outro jogador nesse lance que o Thiago dá o passe pro Shaqiri, dava o passe no Neco Williams, que é aquele famoso passe rodando assim, né, que vai de uma lateral até a outra. Então o que acontece? Ele dá o passe no Shaqiri, olhando pro Neco Williams, a defesa toda vai querendo ir pro Neco Williams, a bola vai pro Shaqiri, Salah faz o quarto gol, num lance assim que o Thiago destrói a defesa do Aston Villa. Defesa inexperiente, o time do Aston Villa no final tava todo mundo com cãibra, você vê que o time não estava preparado. Por isso o espanto da gente ter feito um primeiro tempo tão esquisito, porque dava para resolver em 5 minutos como a gente resolveu no segundo tempo. Se tivesse feito isso no primeiro tempo, tinha poupado um tanto de gente de ter que ficar correndo, de ter que ficar naquela loucura. Então assim, o melhor da partida para mim, Thiago Alcântara, sem dúvida, sem sombra de dúvida, o Shaqiri, o segundo melhor em campo, e olha que eles jogaram só 45 minutos o Thiago Alcântara e menos de 45 minutos o Shaqiri. Então assim, fica a boa esperança para o jogo contra o Manchester United, que é o nosso próximo jogo. Nós temos tempo de descanso, isso é muito bom, que é só no dia 17 o jogo. E também o fato de que nós temos aí o Thiago Alcântara preparado para o meio, então a gente já começa a ver um meio mais encorpado, a zaga com o Fabinho, o Henderson na direita, Thiago no meio, o Ainaldo na esquerda, já começa a ser um time muito mais parecido com aquele Liverpool que jogava bem, encantava e como é que eu posso dizer... E passava por cima de todas as dificuldades que encontrava, seja retranca, seja adversário forte, seja adversário que dava espaço, o que fosse, o Liverpool estava preparado, pressionando, etc. A gente vai descansar hoje, o Mané e o Salah saíram cedo também para a entrada do Origi, de quem mais foi? Do Oxlade-Chamberlain, que também ganhou alguns minutos. O Bob jogou só um pouquinho do segundo tempo, né? Entrou junto com o Shaqiri, como eu falei. Então, assim, descansados todos estarão. O Alisson não jogou hoje. Trent Alexander-Arnold e Robertson, graças a Deus, não jogaram nenhum minuto hoje, então eles vão estar bem descansados, porque eles precisam estar muito bem, que nós precisamos muito dos nossos laterais. Então, assim, isso foi o jogo de hoje e essa foi a minha impressão. Queria saber o que você achou também, deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero agradecer muito, que vocês estão muito me ajudando demais. Mais uma vez eu lembro, se você não deixou seu like, deixa seu like. E outra vez eu vou dizer que nós estamos com um canal lá naquela rede roxinha, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, na descrição do vídeo, o link para o nosso canal lá nessa rede roxinha. Nós precisamos muito de atingir pelo menos 50 seguidores lá. Nós vamos começar a fazer alguns, como é que eu posso dizer, alguns eventos legais lá, de coisas aleatórias, vamos dizer assim. Não vai ser o pós-jogo que é aqui no canal, mas vai ser um comentário, vai ser um momento de bate-papo, uma live, lá é sempre live, né? Então vai ser muito legal a gente agitar aquele espaço. Então eu quero te pedir, você tá aqui, clica aqui agora no link da descrição, vai lá e segue a gente lá no canal roxinho, beleza? Deixa aqui seu comentário, como você já sabe. Se você não curtiu, curte. Se você não compartilhou, compartilha. Toca no sininho, assine o canal. Afinal, aqui, meu amigo, aqui você, rumo ao jogo contra o Manchester United, não caminha sozinho. Abraço.